Nesse vídeo eu vou te ajudar a você ficar com o glúteo mais arredondado, mais durinho, diminuir aquele percentual de gordura ali da bananinha e olha só, sem colaterais. Então se você é aquela mulher que, pô Dani, eu já treino há muito tempo, eu quero ter resultado, mas parece que meus resultados estão travados, estão estagnados, esse vídeo aqui é para você. Então, além da gente conversar um pouquinho sobre os hormônios, nós também vamos conversar sobre os fundamentos, os exercícios fundamentais que eu vejo que mais constrói o glúteo do pessoal, das mulheres, os pilares, né, que eu uso ali como tema central para ter resultado, a estrutura do treino da maneira que eu gosto de prescrever para as minhas meninas. Então, esse vídeo está recheado de informação, é importante que você fique até o final para que você consiga usufruir de todo o compartilhamento de informação aqui. Obviamente, se você ainda não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. Em qualquer momento desse vídeo que você falar, pô, Dani, fez sentido para mim? Considere se inscrever e agora já deixa o like da confiança. O que é o like da confiança? Pô, já deixa o like agora. Se no final do vídeo você não curtiu, pode tirar o like sem problema nenhum. Mas para não esquecer, me ajuda muito, já deixa o like aí, se puder até hype o vídeo, tá ok? Vamos lá, né? Quando eu falei em você não ter colaterais, é muito simples, é só não tomar hormônios, né? Beleza, que você não vai ter os colaterais. Mas não é à toa que eu trouxe esse gancho, porque assim, tem um relato de vocês aqui nos comentários, de uma das nossas colegas aqui, que eu achei muito bom o comentário dela, o relato pessoal dela, e eu falei, pô, vou trazer e vou compartilhar esse conteúdo e dar a minha opinião em cima. Então, por exemplo não, né? Abre aspas aqui, ela falou, eu treino há 10 anos, desde os meus 15. Já fiz de tudo nessa obsessão de ficar cavalona, até usar anabolizantes, mas é uma questão de parar que eu perdi. No caso, quando ela parava de usar os hormônios, ela perdia o que ganhava. Até na última vez que usou a Deca, né, que é um composto ali, comecei a virilizar. Não somente a voz, mas começou a mudar o meu rosto. Nessa foi o suficiente para parar e nunca mais querer tomar. Tirando os colaterais na saúde, é muita coisa a perder somente por um corpinho bonito. Talvez ela colocou, treino em uma academia que só tem mulher com shape top. Cavala, mas sempre observei como elas estão masculinizando, né? E perdiam a beleza cada vez mais. Então, simplesmente acertei o meu corpo para progredir de forma natural. Existe como, obviamente. Prefiro ser slim, com cara de mulher, prefiro minha beleza e minha saúde. E se pudesse dar um conselho para todas as mulheres, façam o mesmo. Não vale a pena perder a sua saúde e a sua beleza por um corpo que você, se você parar de performar, vai embora junto. E teve bastante curtida no comentário dela. E eu achei muito sensacional, porque se eu não me engano, nesse vídeo que ela comentou, eu relatei de uma paciente minha que ela treina numa academia também, que é de fisiculturismo, e ela fala, Dani, as mulheres lá estão perdendo a mão, estão ficando mais quadradas, está ficando com queixo, está ficando com muita definição, muito mais masculinizada. Agora vamos por pontos, né? Deixa eu colocar minha opinião aqui. Eu acredito que cada mulher ou cada pessoa que decide por essa parte hormonal, é uma opinião própria. Não adianta ser hipócrita, nas academias está acontecendo. Quer dizer que eu seja contra? Não, nem um pouco. Existe uma forma correta de se fazer? Não existe uma forma correta, tanto que se você for pelo CFM, ou seja, pelos conselhos da medicina, não tem nenhum CID ou não tem nenhum argumento que faça você tomar hormônios a fins estéticos. Eles sempre têm outros fins e acaba virando de off-label. As mulheres como um todo que usam sempre de uma forma secundária, não para a necessidade do hormônio. Por exemplo, só para eu explicar aqui, a oxandrolona. A oxandrolona é um hormônio que é tratado, que ele é feito para traumas, para mulheres, para meninas que têm problema de crescimento. Só que na estética ela consegue gerar mais desenvolvimento muscular. Então existe uma forma de fazer isso de forma correta? Cara, somente com um médico que seja especialista nessa área, que esteja disposto a preparar essa pessoa, a cuidar dessa pessoa, porque de fato ela vai usar.
com ou sem médico ela vai usar. Então, o melhor caminho, minimamente, é que você tenha um médico, por mais que não seja atribuição técnica do medicamento, a gente sabe que existem médicos que fazem isso. E beleza, dentro da minha experiência que eu tive do fisiculturismo, qual que era o melhor cenário? O melhor cenário, primeiramente, era sempre estar com os exames em dia. Então, quando eu estava em preparação, assim, que eu treinava e competia ali, estava sempre competindo, os meus exames sempre tinham que estar em dia. Então, eu tinha lá um exame, tinha ele como parâmetro de referência, eu tenho o meu médico lá, que ele pegava e adicionava 1, 2 substâncias, e aí a gente refazia o exame. Refazia o exame, alterou isso, alterou aquilo, pode ser por isso, tira isso, coloca aquilo, ou tira, fica só com esse, e assim progressivamente, né? Ia progredindo. Em parte interessante disso, esse é o melhor caminho que eu acredito, né? Parte interessante disso é que nos meus últimos exames, hoje eu uso só testosterona, né? Por reposição e tudo mais, mas na época foi o melhor exame que eu tive de todos os tempos. Colesterol bem alinhadinho, hematócrito baixo, que são os colaterais mais comuns assim para homens, né? Então, o primeiro ponto de se vai fazer e fazer da maneira correta, obviamente, é ter o médico, estar alinhado com seus exames e, obviamente, mulheres, eu escutei isso de uma amiga que era fisiculturista na época também, ela falou, Dani, quando a mulher está muito, mas muito focada, ela não olha para o rosto, ela só olha para o corpo. E aí ela não vê, né? Então, o terceiro ponto é você se olhar no espelho e, de fato, achar legal o que você está vendo. Só que eu entendo que às vezes você começa, você tá ali, tá fazendo a dieta, tá treinando, tá tomando hormônio, tá tendo resultados, a pessoa começa a gostar daquele resultado, começa a ver mais energia, começa a ver o percentual de gordura baixando, de fato encontra o resultado, aí ela não olha mais para os colaterais. Então, começa a aparecer uma penuginha mais grossa antes de aparecer os pelos no buço, por exemplo, no pescoço. Ela começa a ver que aparece uma outra característica de espinha, mas ela ignora até de repente virar uma acne mais severa. Ela começa a perceber que o cabelo vai ficando mais ralinho, mas ela ignora até ele começar a cair de fato. Consegue entender? Então, se for usar, existem 3 caminhos conectados para que seja de forma mais branda. Primeiro, ter o acompanhamento médico, que é imprescindível, tá? E eu não faço isso, porque senão vai aparecer gente no meu WhatsApp lá perguntando se eu prescrevo. Eu não faço isso, então nem vá se for por esse motivo. Mas é você ter o acompanhamento médico, logo estar com todos os exames em dias e, por terceiro, estar bem atenta à questão do espelho. Fez sentido para você? Agora deixa aqui para mim nos comentários se você estaria disposta a usar, porque de fato dá resultado, tá? É uma escolha pessoal, tem que ser respeitado, né? Sem problema nenhum. Ou você fala, não, Dani, eu prefiro ser mais slim, prefiro ter uma progressão natural. Deixa aqui nos comentários. Aí, dadas essas considerações, de fato, esse comentário eu achei muito pertinente e eu quis trazer essa minha opinião para vocês. Agora, vamos voltar ao tema principal, que é o desenvolvimento de glúteos. Obviamente, se você faz o que eu vou falar a partir de agora, junto com questão hormonal, você vai ter muito mais resultado, mas haverá os colaterais que nós já conversamos. Mas existem exercícios fundamentais no desenvolvimento de glúteo. Não é uma receita de bolo, tem que fazer. Eu acredito que no fitness não existe uma receita de bolo, tanto que na minha consultoria online é tudo 100% personalizadinho. Mas pode reparar que a sua blogueira favorita, a sua youtuber favorita, a sua instagrammer favorita, tudo que seja favorita, ela vai estar fazendo a fundo búlgaro, no mínimo um agachamento sumô, elevação pélvica, o próprio stiff ou RDL, logo o step up, né? O step up é aquele que você coloca tipo uma plataforma mais alta e acaba subindo ali. E esse step up, ele está entre os melhores exercícios que mais ativa o glúteo máximo. Cara, é excelente. Então, essa combinação aqui, ó, para glúteos, geralmente a tua blogueira favorita vai estar fazendo no mínimo uns 2 ou 3 desse daqui. Talvez numa série, daí no outro dia ela acaba fazendo 2 ou 3 diferentes, mas em base a esse. O que nós temos esse daqui é para o desenvolvimento muscular como um todo, certo? Beleza. Só que depois disso daqui, a gente tem aqueles mais isolados.
para um desenvolvimento mais de glúteo médio, para um desenvolvimento mais, para você conseguir acertar mais o grupo muscular, porque o que acontece? Muitas vezes a mulher não consegue atingir o grupo muscular. Ela vai lá, ela faz o glúteo, mas ela sente panturrilha, ela sente posterior, ela sente a lombar, mas não sente o glúteo. Então, antes de vir exercícios mais complexos, como esse daqui, vem aqueles de pré-ativação. Então, por exemplo, aquela abdução lateral, né? Abdução de glúteo ali, com o elastiquinho ali, a mini band, cara, ajuda muito. Exercícios de isometria ajuda muito. Esses são exercícios que compõem um bom treino. Aí nós viemos para a próxima parte, que é o que você vai fazer durante a semana. O quanto esse glúteo está deficiente, quanto mais ele precisa de atenção para que ele venha se desenvolver. Então, por exemplo, não é incomum de você, no meu caso, das minhas prescrições, acabar prescrevendo um dia de treino de glúteo, que aí são vários exercícios, é o treino de glúteo de fato, mas ao decorrer da semana eu fazer vários estímulos. Então, por exemplo, só dando como exemplo, na segunda-feira a pessoa está fazendo treino de glúteo. Aí lá na quarta-feira eu coloco 1 ou 2 exercícios de estímulo, que às vezes pode ser aqueles de pré-ativação para ela pegar mais consciência corporal na ativação do glúteo como um todo. Daí veio a sexta-feira. Aí nós viemos para sexta-feira, eu faço outro estímulo de glúteo. 1, 2 exercícios, 3 exercícios que seja. E às vezes até no sábado. Mas tudo depende da própria paciente e como ela responde muito bem. O que eu observo? Que por vezes, quando a menina consegue, a mulher no caso, né? Entenda como mulher, mas quando a mulher consegue empregar uma intensidade no treinamento, automaticamente a gente não precisa de tanta frequência, ou seja, tantos estímulos na semana. Então, por exemplo, se ela fez uma intensidade extremamente alta na segunda, ela vai fazer um estímulo lá na quinta e no sábado. Então já diminuiu, entende? Ou às vezes ela vai fazer só mais um estímulo e vai tirar um dia de descanso e assim sucessivamente. Mas aonde que mora o perigo da intensidade? É que assim, na grande maioria das mulheres, eu não imagino elas treinando pesadão. Claro, existem aquelas com shape mais cavalona, que é um shape mais agressivo, que gosta de se desafiar, que treina pesado, por vezes estão usando algum tipo de fármaco ergogênico ali. Então essa, de fato, vai bater uma intensidade e vai conseguir progredir na semana certinho. Mas a grande maioria acaba que não chega numa intensidade tão alta, fica sempre no seu submáximo ali, o que para mim é melhor adicionar mais frequência, mais volume na semana daquele grupo muscular. Até porque dentro da ciência, agora isso aqui é legal, até porque dentro da ciência está muito correlacionado o volume de treino junto com a hipertrofia. Mas é sempre importante a gente correlatar aqui, né, que cada paciente responde de uma forma. Não adianta querer forçar a mão ali. Não adianta querer forçar a mão, ou tem que ter o feeling entre aqui ficou bom, aqui ficou pouco, aqui ficou muito. Entende? Tem que ter o feeling. Se não tiver um acompanhamento, dificilmente vai conseguir. Um acompanhamento é uma pessoa que olha para isso, né? Porque senão acaba que o resultado acaba virando uma loteria, né? Bem, e aí nós temos os pilares dos resultados, que esses pilares estão associados a aumentar a intensidade do treinamento dessa mulher. Então, por exemplo, a própria técnica correta, com a ativação muscular eficiente, e junto com isso a gente previne até mesmo suas lesões. Então, olha só, ativando de forma mais eficiente, você não necessariamente, o músculo, né? Você não necessariamente precisa progredir muito em carga. Claro que a carga vai ser consequência, entende? Porque você já consegue acessar o grupo muscular alvo. Isso aqui é muito importante. E aí nós temos as técnicas de intensidade, que te leva até a sua falha. Por exemplo, o que eu mais vejo que as meninas acabam usando, e eu acabo prescrevendo bastante, por exemplo, o próprio drop set, que você já começa com uma carga mais alta e vai diminuindo o número de volume de carga como um todo, né? A quilagem do treinamento. Eu acho que essa daqui é uma técnica muito boa, mas é legal quando você está em máquina. Por quê? Deixa eu tomar água aqui. É legal de fazer quando você está numa máquina,
Porque você consegue só diminuir a bateria, aquelas máquinas que tem bateria de peso. Porque imagina comigo assim, você vai fazer um drop set lá na elevação de quadril com barra. Nossa, minha garganta já era. Vamos ver. Você vai fazer um drop set numa elevação, numa abdutora. Aí, pô, Dani, cheguei no meu limite e diminui a carga. Cheguei no meu limite e diminui a carga. Pô, fica legal, fácil de fazer. Agora imagina fazer isso numa elevação de quadril, seja numa máquina ou seja até mesmo com barra. Cara, você vai ter que sair da máquina ou você vai ter que sair da barra para diminuir a carga. Você já perdeu um pouquinho ali do time do exercício. Até se arrumar de novo, com barra normalmente já pressiona a pelve da menina ali que já fica desconfortável. Então, nesse caso, aí eu já prefiro por uma outra técnica de intensidade. Eu já vou te falar sobre uma estrutura para aplicar tudo isso, tá? Fica tranquilo. Mas uma outra técnica de intensidade é fazer o cluster set. Então, pô, coloquei uma carga mais alta. Eu não aguentaria fazer essa carga mais alta 12 repetições seguidas, 10 repetições seguidas, mas eu aguento fazer 3 repetições com essa carga. Então, você faz 3 repetições na própria elevação de quadril, com barra, por exemplo, ou na máquina, enfim. Você fez 3 repetições. Feitas 3 repetições, você para, descansa ali por uns 20 segundos, 30 segundos, depende muito do que você almeja com aquele exercício. E aí você volta, faz mais 3 repetições, descansa um pouquinho, volta, faz mais 3, volta, faz mais 3. Assim saiu as 12 repetições, dando o volume total do treino. Contudo, se você fosse fazer 12 repetições com aquela carga, você não conseguiria. É uma técnica que eu gosto bastante de usar para otimizar tempo. Até quando a gente fala de otimizar tempo, a grande maioria das mulheres que vêm para a minha consultoria online tem dificuldade de tempo, pô, tem que trabalhar, tem filho, tem um monte de coisa para resolver. Aí quando é dessa forma, eu gosto de otimizar até mesmo a questão do treinamento. Então, por exemplo, lembra que eu falei elevação pélvica, stiff, agachamento sumô. Cara, eu colocaria esses 3 exercícios no mesmo treino, de forma sequencial, inclusive, para que você otimize utilize a mesma barra. Entende? Então vamos dar um exemplo. Eu comecei com a elevação pélvica, depois da elevação pélvica fiz ali o agachamento sumô, o levantamento sumô, depende de como você quer falar, o levantamento terra sumô, que, cara, esse é muito bom para glúteo, para desenvolvimento, para deixar o glúteo bem arredondado. E aí termina com stiff, ou seja, otimizei seu tempo. Você montou apenas uma barra para 3 exercícios. Imagine você ter que desmontar uma barra e passa o exercício, aí agora tem que montar outra barra e tal. Cara, aí perde muito tempo. Então, para você que tem dificuldade de tempo para treinar, talvez nessa linha de raciocínio seja muito interessante. E aí, até ontem, eu atendi uma paciente, ela falou, Dani, eu não consigo progredir carga, que é o terceiro pilar aqui dos pilares de resultado, né? A progressão do treino, ela é muito importante. Só que quando a gente fala progressão de carga, a gente entende que é só quilos totais, né? Tipo, mais peso como um todo. E não necessariamente. Você pode aumentar de fato o peso, mas você pode diminuir o tempo de descanso, você pode aumentar o número de repetições. Concorda comigo? Se você colocava, um exemplo, 100 quilos na elevação pélvica, mas saía só 6 repetições. Hoje você não aguenta 120, 130 por N fatores, mas os mesmos 100 quilos, agora você consegue fazer 10 repetições, 11 repetições, houve uma progressão de força ali. Você consegue compreender? Então, cuidado para essa autocobrança, entendeu? Eu não consigo subir o peso e tal. Nem sempre é necessário. Você pode progredir por outras vias que também ajudam na tensão muscular. Quanto mais você consegue estimular a tensão muscular desse grupo, automaticamente você vai ter uma boa evolução nele. E quando você consegue ativar de fato esse glúteo, você vai diminuir o percentual de gordura. No final, posso até falar um pouquinho sobre dieta com você. Outro ponto interessante para deixar o glúteo mais arredondado e diminuir aquela gordurinha da bananinha é fazer bastante posterior, principalmente para quando aquela mulher tem aquele shape slim, que ela é mais longilínea, que ela é um pouquinho mais alta. Fala, filho, só um segundo. Eu quero tomar água. Você quer tomar água? Eu já vou lá pegar água para você, tá? Posso Vai lá. pegar? Não, senão você vai derramar lá. Já vou lá com você.
É, filho de férias é isso aí, né? Então, se você é aquela mulher... O papai agora tá gravando, meu anjo. Depois eu converso com você, tá bom? Vai lá assistir, só mais um pouquinho. Tá bom, depois eu coloco, tá? Filho de férias é isso aí, né? Se você é aquela mulher mais longilínea, você precisa ter uma boa ativação em posteriores de coxa, até mesmo para que, entre aspas, ele empurre esse glúteo para cima, para que ele fique mais arredondado, tá? Treinar quadríceps, na maioria das vezes, 90% das vezes, é fácil, porque é um grupo muscular de fácil acesso. Leg press você atinge, cadeira extensora você atinge, própria passada, o próprio búlgaro já está trabalhando muito o quadríceps. Agora, a gente diferencia uma mulher treinada, geralmente é pelo posterior e pelos glúteos bem desenvolvidos. E tem uma estrutura de treino para que a gente consiga acessar isso, sabe? Pelo menos na forma que eu trabalho, né? Eu gosto dessa estrutura. Então, por exemplo, eu gosto de fazer sempre uma pré-ativação. Claro que quanto mais a mulher é mais iniciante, precisa de mais atenção, mais pré-ativação eu faço, porque ela precisa ter consciência neuromuscular, ela precisa conseguir acessar aquele grupo muscular antes de trazer exercícios mais complexos. Senão, ela só vai dissipar força e não vai atingir o que a gente espera, né? Então, ó, a própria pré-ativação, que é muito bom, por exemplo, o glúteo ostra, concha com mini band, que eu acho excelente. Fiz aqui a pré-ativação, depois nós viemos aqui para exercícios com maior ganho de força, exercícios mais complexos. Então, por exemplo, o próprio levantamento terra sumô, que é um exercício de base, que é muito importante, própria elevação de quadril, que a grande maioria das mulheres consegue colocar um pouquinho mais de carga, se sente mais confortável, dando como exemplo o quadríceps. A menina agacha muito bem, gosta de agachar, viria já com esse primeiro exercício onde ela tem mais potencial de força, ou eu traria um segundo ponto ali de um leg press, que ela consegue empregar mais intensidade, mais quilagem total. Mas é porque ela está no começo do exercício e aí ela consegue de fato empregar mais força bruta como um todo. Então, fizemos as pré-ativações, viemos para exercícios que a gente consegue empregar mais carga, seja o primeiro e o segundo. Logo, eu já gosto, um exemplo, do segundo, terceiro, até mesmo até o quarto ali, técnicas de intensidade, como eu falei para você, o drop set, o cluster set, dependendo até o rest pause, depende muito da mulher ali. Então, essas técnicas nesse momento e no final acabo que eu faço mais uma linha de estímulo, sabe? Então, só dando um exemplo, pô, aí falta aquele detalhezinho no glúteo médio. Então, pô, ela já está exaurida, ela já buscou o máximo do exercício dela, agora a gente vem para, entre aspas, um polimento. Vou dar um exemplo, o homem chega lá, pô, faz um supinão pesado e tal. Às vezes fica um treino muito parecido, dado suas devidas considerações, um treino muito parecido de powerlifter, empurra. Mas ele não trabalha detalhes do físico. Então, pô, agora no último exercício vamos trabalhar o feixe clavicular do peitoral. Entende? Então é mais aquele último exercício, aqueles dois últimos mais de polimento, que é isso que faz moldar o seu corpo, né? Bem, tem muitos vídeos que a gente fala aqui sobre a parte da dieta, te recomendo assistir os demais. E se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treino, que eu te acompanhe semanalmente, vou deixar o link na descrição aqui, o primeiro link, mas olha só, venha se de fato tenha vontade. O Dani não faz milagre, tá? Esses dias atrás eu tenho pegado umas consultorias novas assim que eu falo, cara, o que essa galera tá imaginando? Não faço milagre, eu prescrevo dieta, prescrevo treino e vou te acompanhar semanalmente. Mas eu tenho a absoluta humildade de entender que, cara, você, mulher que vai seguir no dia a dia, que é responsável pela sua evolução. Você pode pegar um coach meia boca, ou às vezes uma pessoa que está iniciando na área, mas se você tem muita vontade, você vai ter resultado. Agora você pode pegar o melhor coach. Pô, Dani, o Dani é muito bom, o Dani é pica, o Dani tem 4 pós-graduações, 2 faculdades, está finalizando psicanálise, tem mais de 100 cursos de final de semana, mais de 10 anos na área trabalhando. Mas aí você vem na meia bomba, não vai rolar, eu não vou conseguir te ajudar. Então, se você for chamar para consultoria online, venha com muito tesão na parada para fazer, porque eu vou estar com muito tesão de fazer você se evoluir, tá bom? Dadas essas considerações, se você quer aprender mais sobre esse universo fitness,
Te recomendo assistir esse vídeo, clica aqui e eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!